Bom dia, gente. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de procedimentos especiais. Vou trazer vocês para perto de mim. De procedimentos especiais com ação monitória, tá? Como eu havia falado para vocês na aula passada, a gente fechou o nosso conteúdo de divórcio. A gente faz uma retomada de conteúdo muito rápida aqui. E aí já entra em ação monitória. Bom dia. Oi? Como que é seu nome mesmo? Marina. Bom dia, Marina. Bom dia para todo mundo. Vamos lá começar a nossa aula. Antes de entrar em ação monitória, bom, o material já está no AVA. Tem acho que uma ou duas perguntinhas bem tranquilas. Não, uma só. Uma pergunta bem tranquila que eu coloquei na aula de hoje, tá? Para a gente ter aquela pontuação para a segunda VA, da questão avaliativa, já está lá. Então, tá tanto o material como as aulas síncronas também estão postadas. O material de ação monitória também já está lá, quem quiser acompanhar por aí. Vai ter alguns momentos que eu vou compartilhar aqui na tela. Já passei no quadro aqui os tópicos para a Marina poder acompanhar também, mas também pode acompanhar pelo material, tá? Está postado. E aí a gente vai dar seguimento e compreender. Vamos fazer rapidinho uma retomada de conteúdo, porque a gente tem aqui para a nossa segunda VA alimentos, e isso inclui a execução de alimentos. Nós temos o divórcio, tá? As 3 espécies de divórcio, e temos a ação monitória, tá? Até onde a gente for hoje. Eu acredito que a gente fecha a ação monitória hoje. Acredito que sim. Não é nada tão extenso que não dê para fazer. Se você avançar um pouquinho, a gente fecha a ação monitória. Hoje fica 3 procedimentos para a nossa segunda VA. Bom, que já é semana que vem, passou muito rápido. Na hora que eu vi ontem, que eu estava olhando o calendário, a segunda VA já é semana que vem. Enfim, nós vimos até agora uma ação de alimentos, um rito especial. Lembrando que esse rito especial só é especial, a gente só pode utilizar a ação de alimentos da lei especial quando nós temos a prova da relação de parentesco. Então, a gente não estuda, não faz uma ação de alimentos, de rito especial pela lei de alimentos, se a gente não tem a prova da relação de parentesco. Se nós temos a prova da relação de parentesco, fazemos. Se não temos, utilizamos o procedimento da ação de família, do 693 do Código de Processo Civil. Então, quando eu tenho ali uma ação de alimentos, em que existe a prova da relação de parentesco, é o juiz com base na lei 5478 de 68. Se eu não tenho essa prova da relação de parentesco, a gente precisa ter. Então, a gente precisa ajuizar uma ação para reconhecer a filiação, para ter a filiação, para reconhecer a paternidade, para ter a prova da relação de parentesco. A questão é que é possível acumulação com essa ação de alimentos. Pegar o alimento e acumular com essa ação. Então, por exemplo, ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. É possível. Só que não com base na lei especial. A gente vai utilizar o procedimento das ações de família, porque não temos essa prova da relação de parentesco. Na verdade, ainda vamos ter essa prova. Então, não, professora, posso pedir alimentos provisórios, com esse nome, provisórios, na ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos? Não. Alimentos provisórios nós só pedimos quando nós temos a prova da relação de parentesco. Ah, mas eu não posso pedir nenhum tipo de alimento por liminar na investigação de paternidade acumulada com alimentos? Sim. Não chamado alimentos provisórios. Vocês podem pedir uma tutela de urgência cautelar, tá? Nessa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. E aí vimos o procedimento, as questões específicas do valor da causa, do endereçamento, o próprio procedimento da lei de alimentos, que é muito simples, né? Ajuiza-se uma ação, você pode pedir a tutela de urgência, que são os alimentos provisórios. Dessa decisão cabe recurso de agravo, tá? Deferindo ou indeferindo, para quem se sentir prejudicado ali. E aí, posteriormente a essa decisão, vai ser designada uma audiência. Essa audiência não é de mediação, é uma audiência una. Então, nessa audiência, já apresenta-se a defesa, já colhe a prova oral. Se tiver réplica, já acontece ali. Não acontece muito, tá? Impugnação nesse tipo específico de ação de alimentos. Então, se tiver que ouvir as partes, ouve-se as partes. Se tiver que ouvir testemunha, já ouve nessa audiência. E aí, o que acontece? O juiz, não é mediador, tá? Nem o conciliador, é o próprio juiz que faz essa audiência, porque ela é una. Então, tem que fazer a colheita da prova oral. Então, depois que fechou a prova oral, o juiz viram para as partes e falou: vocês querem fazer as alegações orais ou vocês querem apresentar memoriais? Dependendo da complexidade, aí a regra do processo civil, peçam a apresentação por memoriais.
Se não, vocês podem fazer oral. Se antes disso vocês verificarem a necessidade de uma diligência, até na própria audiência, apresenta-se a defesa, fala que não tem condição de pagar, enfim. Na verdade tem, e tem até recursos que não são contabilizados, vocês podem requerer uma diligência e suspender a audiência, pedir para suspender. Que diligência? Olha, eu preciso de uma quebra de sigilo bancário, preciso que seja oficiado para uma empresa para informar comissões que não foram informadas aqui na defesa, só valores fixos. Então, vai depender muito do que for alegado na defesa, para essa audiência ter um segmento normal. Se for só alegado a matéria de defesa que é possível rebater por memoriais, tranquilo. Se for alegado circunstâncias ali que não condizem com a realidade, vocês precisam de diligência, solicitem essa diligência. Olha, não tem como sentenciar isso aqui. Entendo que não. Sem uma devida diligência, de verificar realmente os reais rendimentos ou até as reais necessidades da pessoa que está pedindo. E aí temos uma sentença de alimentos. Se forem fazer um recurso dessa sentença, a apelação ela tem um efeito, geralmente, o duplo efeito, devolutivo e suspensivo. A apelação tem essa característica, vocês já estudaram recurso e sabem. Na ação de alimentos, a apelação só tem efeito devolutivo. Então, se foi condenado a pagar, por exemplo, 200% do salário mínimo a título de pensão, e esse alimentante não concorda com esse valor, ele pode recorrer, pode fazer uma apelação. Só que não suspende esse pagamento de pensão alimentícia. Não existe o efeito suspensivo. Ele vai recorrer pagando, tá? Então, o efeito suspensivo não existe na apelação da sentença de alimentos. Está no Código de Processo Civil. Lá naquelas exceções, quando você estuda apelação, aparece lá que a apelação possui o efeito suspensivo, devolutivo, com exceção, então as exceções. A ação de alimentos entra nessa exceção, então não tem efeito suspensivo, tá bom? Professora, posso pedir na apelação o efeito suspensivo? Pode. Você pode pedir o que você quiser na apelação. Isso é muito difícil conseguir, tá? Que o relator no tribunal dê o efeito suspensivo para a apelação. E aí nós temos a execução. A execução tanto por título extrajudicial, então é possível que alimentos sejam fixados em título extrajudicial? Sim. Na escritura pública de divórcio, em que fica ali consignado valores de pensão alimentícia entre cônjuges. É possível. É um título extrajudicial. Um acordo feito e homologado no Ministério Público, sem juízo, tá? Sem ir para homologação judicial, em que se coloca os alimentos e não são pagos. Isso é um título extrajudicial. Então, existem dois procedimentos para se executar alimentos. O do artigo 528 do Código de Processo Civil, que é o cumprimento de sentença, vou dar uma travada aqui, que é o cumprimento de sentença, ou seja, a sentença fixou alimentos e não foram pagos. Então, vocês podem pedir o cumprimento de sentença. E também é possível a ação de execução por título extrajudicial, a execução de alimentos por título extra, que é o 911. Então, existe no artigo 911 que prevê essa possibilidade. Existem duas formas de coerção: a penhora dos bens e a prisão civil. A prisão civil, nos termos do parágrafo 7º do 528, até as 3 últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo. Então, é muito comum que se você tem aí um valor de 15 prestações atrasadas, é muito comum vocês verem duas petições. Uma de cumprimento, 2 pedidos de cumprimento. Uma de prisão até as 3 últimas, o valor aparece até as 3 últimas e as que se vencerem, e a outra das anteriores. Então, é muito comum aparecerem dois pedidos, tá? A gente já tinha estudado sobre isso. Porque os meios de coerção são diferentes. Então, a ação de execução de alimentos tem essas características, a gente já viu isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo, aqui na aula a gente esclarece tudo. Lembrando que é uma aula antes da prova. Aí nós vimos divórcio. Estudamos a questão realmente de serem pessoas legalmente casadas, porque não se faz divórcio de pessoas que não estão legalmente casadas, a gente faz dissolução de união estável. E aí, sendo uma situação de divórcio, de casamento legal, a pessoa está ali unida em matrimônio por casamento legal, aí nós temos uma situação de divórcio quando queremos a ruptura. E aí vimos que existem duas formas de se fazer esse divórcio. A primeira, se for litigioso, nós temos um procedimento especial das ações de família. Se for consensual, ele é possível uma divisão. Se for um divórcio consensual, ele pode ser feito tanto judicialmente como extrajudicialmente. Esse divórcio judicial também é feito, até compartilhei uma petição com vocês, ele é feito perante a vara específica de família, ou se não houver, na vara
única ou a vara que tenha naquela comarca. E ele é feito judicialmente por quê? Porque existe a presença de interesses de menores ou incapazes. E há necessidade de intervenção do Ministério Público. No estado de Goiás, existe um provimento, que é o 42 de 2019, que permite que cartórios façam extrajudicialmente o divórcio, mesmo com a presença de menores incapazes, desde que as questões envolvendo menores incapazes estejam sendo discutidas em juízo. Então, o que o provimento permite é apenas o divórcio e não as questões envolvendo menores. Nesse caso, vocês terão um fracionamento aqui de procedimentos. O divórcio via cartório e, paralelamente a isso, as questões de menores sendo discutidas em juízo. Agora, existe o divórcio absolutamente extrajudicial, que é aquele que, desde que não haja interesses de incapazes, de menores, nascituro, vocês podem fazer extrajudicialmente, perante um cartório. E aí vimos que, como o artigo 733 não delimita todo o procedimento, e nem poderia, porque é um divórcio feito em cartório, então o próprio cartório, cada cartório trabalha de uma forma. O que o CNJ fez foi publicar uma resolução, que é a resolução número 35, e essa resolução, no seu artigo 33, traz os documentos necessários para se fazer o divórcio extrajudicial. E quando a gente observa aqueles documentos, a gente percebe que são os mesmos documentos que seriam utilizados numa ação judicial. Só que aqui nós faremos extra. Então, todo o procedimento é feito no cartório. Ao invés de uma sentença, nós teremos uma escritura pública de divórcio. Esse divórcio pode ser feito em qualquer cartório do Brasil, mesmo em locais onde não ocorreu o casamento? Sim. A averbação desse divórcio é feita no cartório onde aconteceu o casamento, mas o divórcio pode ser feito em qualquer cartório que faça divórcio e tenha interesse das partes. É obrigatória a presença do advogado. Então, mesmo que o divórcio seja extrajudicial, obrigatoriamente tem que ter a presença do advogado acompanhando e assinando juntamente com as pessoas interessadas esse divórcio. No final, sai uma escritura, existem despesas para isso, então é pago o valor lá no cartório, cada cartório tem um valor, né? Então, da mesma forma que paga para casar, paga para divorciar. Se eu não me engano, divorciar é mais barato. Tirando, eu digo despesa de cartório, tá? Se eu não me engano, divorciar é mais barato. Agora, tem a questão do advogado, né? Porque para casar não precisa do advogado. E para divorciar precisa. Então, tem os honorários do advogado. Esses dias numa turma, acho que foi no 9º A, teve um aluno que me fez uma pergunta interessante. Ele estava preocupado com o honorário. Vai chegando no 9º, 10º período, preocupado com o honorário, claro. Ele estava preocupado com o honorário, ele virou para mim e falou assim, professor, semana passada, professor, é o fato de ser um divórcio extrajudicial, necessariamente os valores dos honorários serão mais baixos do que judicial? Vai depender. Porque se a gente pensar assim, nem sempre, tá? Porque se a gente pensar, ele até perguntou, segue-se alguma tabela? Tem, a tabela da OAB prevê tanto judicial como extrajudicial. A questão não é isso. A questão é que um extrajudicial pode ficar um pouquinho mais alto em relação à despesa com advogado. Por quê? Se nós estamos trabalhando com divórcio judicial sem bens e um extrajudicial sem bens, aí sim, o extrajudicial vai ser bem mais barato, em termos de honorários. Se nós estamos, agora olha a diferença, se nós estamos trabalhando com divórcio judicial sem bens e um extrajudicial com patrimônio de 3 milhões do casal, então vocês podem ter certeza que o extrajudicial vai ficar mais caro. Porque também existe percentuais em cima dos bens. Então, nem sempre o fato de ser judicial vai ser mais barato, mais caro. Tá? Pode ser que o extrajudicial, em algumas circunstâncias, seja. Se vocês pararem para pensar, na prática, quando vocês forem fazer, a diferença não é tão grande do judicial para montagem. Porque, de qualquer forma, vocês precisam organizar os termos do divórcio para passar para o cartório. E mesmo, mas judicial não tem audiência. Então, lá no judicial, não tem nem necessidade de se marcar. Para que o juízo vai marcar audiência de mediação para um divórcio que já é consensual? Para falar para vocês querem acordo? O acordo está pronto, é só homologar. Então, no máximo que nós teremos é o quê? O ajuizamento de uma ação, o processo vai para o Ministério Público, para ver se os interesses menores estão resguardados, e volta para a sentença para homologar. Se for caso de justificar alguma questão, aí intima a parte para justificar, a parte justifica, depois volta para a sentença. Fim. Então, não pensem, não trabalhem com aquela ideia, porque ele estava muito ligado nessa ideia de que judicial é mais caro. Não, vai depender muito, cada caso é um caso, tá? Tem divórcio extrajudicial que dá mais trabalho
do que o divórcio judicial. Às vezes você tem que montar plano de partilha de bens no extrajudicial, porque isso tem que ficar colocado, ficar inserido na escritura pública. E às vezes lá na petição inicial no judicial você não tem que só a questão do casamento, da guarda, não tem bens, você faz num dia. Então depende muito do tipo do divórcio. Não tem igual ele estava todo construído com a ideia que tudo que é judicial fica bem mais caro do que esse. Às vezes não. Às vezes as pessoas procuram fazer o judicial para evitar algumas despesas envolvendo imposto. Tá? Enfim, desconstruído isso. E aí a gente viu lá a questão da possibilidade de se pedir alimentos provisórios na ação de divórcio, é perfeitamente comum isso acontecer. Alimentos gravídicos, foi a última coisa que nós vimos na aula passada. Então, se existe uma mulher grávida que queira se divorciar, e se ela necessita de alimentos gravídicos, é perfeitamente possível que vocês peçam a liminar dos alimentos gravídicos na ação de divórcio. Então, é possível acumular ação de divórcio com alimentos gravídicos, é possível acumular ação de divórcio com alimentos provisórios. Então, isso é muito tranquilo, principalmente com o novo Código de Processo Civil, que veio desburocratizar muita coisa e veio realmente evitar que despesas processuais existam, né? Na verdade, tudo que pode simplificar e evitar gastos processuais, tempo do judiciário e tempo das partes, isso tudo antes por isso que tinha discussão, isso tudo foi aceito de uma forma mais tranquila, não era não. Então esse CPC de 2015 veio mudar um pouco essa visão. É muito interessante essa questão do CPC de 2015, porque assim, gente, todos os alunos do curso de direito, os alunos do direito, vamos pegar um CPC antes do código, porque o impacto do CPC é muito grande no direito, porque ele atinge, ele reflete em todas as matérias. Então, o CPC de 2015, ele foi um divisor de águas para a questão cultural mesmo das pessoas da área do direito. Vou pegar, por exemplo, então, uma pessoa que nunca estudou pelo CPC de 2015 e teve que se atualizar. Antes desse CPC, o curso de direito, ele formava profissionais para briga. O que eu estou querendo dizer? Existiu sempre a cultura da judicialização. Então, desde o primeiro período, o aluno ele era condicionado a litígio. Tudo era litígio. Não, judicializa. Aí, vocês podem perceber que, talvez vocês nem tanto, porque vocês não vêm dessa... Fica muito implícito, tá? Naquilo que é passado para vocês. Talvez vocês nem tanto, porque vocês não pegaram um direito um pouco mais tradicional. Mas quando vocês pegavam uma turma, no primeiro período, os meninos terminavam o primeiro período, já querem processar as pessoas. Então, qualquer coisinha que tinha, qualquer discussão, não, quer dano moral. Nossa, e a indústria do dano moral, o que virou? Entrei numa loja, o negócio deu uma disparada, quer processar, vou te processar, vou arrancar, você vai pagar a indenização pro resto da vida. Então, sempre teve uma cultura de litígio. E isso é histórico no direito. Quer litigar, quer uma encrenca. O que acontece? Vem um código que fala assim, a mediação deve... Isso já vinha, né? Já tinha toda uma campanha do CNJ. Então, vem um código que fala o oposto. A todo tempo, nós temos que tentar mediar. Então, se existe a possibilidade de acordo, que seja feito o acordo. Teve até campanha, mediar é legal, conciliar é legal. E as audiências de mediação vieram para isso. Esses dias eu vi uma situação super interessante de que a pessoa já estava ali, ela sabia que ela devia um valor, que foi feito um cálculo errado numa recuperação judicial e os honorários foram pagos a mais. Então, realmente ficou reconhecido que esse advogado ele tinha que devolver valores lá para a massa falida. E ele estava ciente disso. E já estava com decisão contra ele por multa diária. Olha, se você não devolver esse valor, que são 70 mil. Como é que era 70 mil, gente? E não veio? Viu, né? Chegou lá, ele me falou. Você tem que devolver 70 mil, porque foi a mais para você. Já tinha decisão com multa diária, com as treintes. Se você não pagar, então você vai pagar 100 mil por dia de multa. Ele entrou, ele pediu uma... Ele falou, não, devo, só que eu não tenho 70 mil agora. O que ele fez? Ele não está tendo atendimento, né? Ele solicitou um atendimento por vídeo, pelo Zoom, com o juiz, conversou com o juiz, solicitou, eu gostaria de solicitar uma audiência de mediação. Eu já tinha solicitado, mas foi negado, porque a outra parte falou que não tinha. Mas a outra parte não vai ter interesse mesmo, estou com decisão contra ele. Ele conversou com o juiz e falou, vamos tentar uma conciliação para eu tentar um parcelamento, porque eu não vou conseguir pagar isso aqui. O juiz, ele falou, então peticiona.
Ela peticionou, já estava com decisão contra ele. No meio do nada, assim. Peticionou e o juiz deferiu para tentar esse acordo. O que ia acontecer? Ele não ia ter nada na conta dele, talvez até tinha, mas não o valor total. Não ia colocar e não ia satisfazer aquilo ali. Ele queria, de alguma forma, satisfazer, mas não da forma à vista. 70 mil, não tinha 70 mil. Mas ele tinha como pagar parceladamente, de forma parcelada. Então, ele solicitou uma audiência de conciliação, mesmo que a outra parte não manifestou interesse, falou que não quero. Não, uma parte quer, a outra eu vou. E aí, na hora da audiência, resolveu. Olha, eu não tenho 70 mil. Ou estou fazendo essa proposta, e a proposta não foi ruim, não, que eu até vi. Foi, assim, de parcelas altíssimas. E aí ele está lá, cumprindo a obrigação. Um colega, ele chegou contando isso para nós, o que tem que fazer. Então, às vezes, a conciliação realmente é a melhor forma, porque às vezes a pessoa não vai receber. Então, é uma característica muito interessante essa, né, de mudança de cultura. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que são contra a mediação. Não, na minha época não tinha essa mediação, não. Aquele negócio é litígio, eu quero acabar com o negócio, eu quero sentença, eu quero recurso, eu quero execução, eu quero penhora, eu quero tudo que pode para estourar tudo. Não quero. Agora tem outras pessoas, professora, não é possível fazer uma mediação por isso, então existe uma diferença muito grande, tá? Nesses 17 anos aqui acompanhando alunos, a gente vê encontros profissionais e vê o perfil. O que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe mudou um pouco essa cultura, amenizou, não vou falar que tirou não, tá? Porque realmente a gente entra no curso de Direito querendo processar todo mundo e sai querendo processar todo mundo. Mas pelo menos amenizou um pouco essa questão do litígio. A cultura da mediação, né, baixou em algumas pessoas. Enfim, ação monitória. Olha esse nome, ação monitória. Ação monitória, ela não tem nada a ver com aquele nome, tem uma audiência, né, no processo admonitória. Enfim, não tem nada a ver, tá? A ação monitória é uma ação muito, muito diferente. Um pouquinho. Eu não morri aqui, asfixiada com meu CO2. Então, a ação monitória, ela é uma ação muito diferente das ações que nós estamos habituados. Eu cheguei a mencionar para vocês na aula passada que é uma ação que tem característica tanto de processo de execução como processo de conhecimento. Como assim uma ação vai ter essas duas características? Eu até mencionei para vocês que o método da ação monitória, ela é para a gente poder compreender, que quem já conhece, que bom, vai ficar mais fácil para poder compreender, quem nunca ouviu falar, presta bem atenção. Porque a ação monitória é uma ação que é totalmente diferente mesmo, a gente vai ter que compreender primeiro a prática, por casos, e aí depois a gente vai compreender conceitos, requisitos, para a gente poder assimilar melhor a ação monitória. Como que essa ação monitória veio parar no Brasil? De onde saiu isso? Porque dificilmente a gente vê, né? As pessoas, a gente ouve muita execução, a gente ouve muito falar em cobrança, mas existe uma via intermediária que poucas pessoas fazem. Então, é perfeitamente possível. A gente tem que parar de pensar assim, eu quero uma pessoa me deve, ou uma pessoa tem que fazer uma obrigação de fazer, né? Ela está inadimplente em relação à obrigação de fazer. Uma pessoa tem que me entregar alguma coisa, ou a pessoa tem que me pagar alguma coisa. Então, quando existem essas dívidas, ou essas inadimplências, a gente sempre teve assim, uma visão assim, só dois caminhos. Ou a gente pensa na execução, porque existe título e inadimplemento. Execução pressupõe na verdade, a execução tem dois pressupostos. Se você tem título, seja judicial ou extrajudicial, se você tem inadimplemento, sempre optem pela execução. Na execução você não discute mérito. O devedor já é citado para efetuar o pagamento. Caso ele queira, ele tem 15 dias para apresentar embargos. Então, nós temos, e embargos à execução não é algo assim, qualquer coisa. Embargos à execução, na verdade, é uma petição inicial, é uma ação do devedor contra o credor, em face do credor. Tem até recolhimento de custos aos embargos à execução. Então, nem sempre é interessante se fazer embargos à execução. Se ficar comprovado que aquele devedor realmente ele tem que pagar, e se ficar comprovado que aqueles embargos foram só para protelar, para atrasar a situação, vai ter litigância de má-fé.
Então, nessa ação de execução, quando vocês têm título que pode ser executado, e quando vocês têm inadimplemento, optem pela execução, não fica na dúvida. Por quê? Porque a ação de cobrança é uma ação de conhecimento. Você vai ajuizar uma ação com todo o procedimento comum ou procedimento de juizado para se ter um título para ser executado ainda. Então, o juiz ainda tem que dizer a quem pertence o direito. Então, repito, se vocês têm requisitos para execução, sempre optem pela execução. Agora, se você não tem, suponhamos que eu e a Milena. A gente faz uma negociação aqui na própria sala. A Milena vende alguns produtos. Eu viro aqui e falo assim, Milena, olha, traz aqui para mim, por favor, os seguintes produtos. Na frente de vocês, eu pego aqui no final da aula e falo isso. E aí eu viro para a Milena e falo assim, Milena, eu vou te fazer o Pix. Antigamente nem dava exemplo com Pix, né? Agora posso dar exemplo com Pix. Não, daqui a pouco eu te faço o Pix, pode ir. Ou então daqui a pouco eu te faço a transferência. Ou então você pega o dinheiro para mim, comigo, na próxima segunda. Ela me entregou os produtos. Ela não pegou nenhuma garantia. A garantia são vocês, minha palavra aqui com ela. Não tem nada. Ela só tem a prova que eu pedi aqui na sala de aula, todos vocês ouviram, ela me traz os produtos. E aí eu não faço Pix, não faço transferência, não faço nada. Simplesmente ela não tem nenhuma garantia, ela não tem um documento aqui. Não assinei nada, ficou na confiança. E não pago. Ou então ela vende semijoia. Comprei 20 mil da Milena de semijoia. Não, professora vai tocando, não. Cara dela, vai dar nunca, cara. Aí ela vai lá e me entrega. Então, o que usando a semijoia da Milena? Sem pagar. Milena, gente, mas tem que resolver. Professor, não, eu tô enrolando. 1 ano já, não paga a Milena. Exemplo. Tô devendo Milena, não. Aí, gente, o que eu faço agora? Ela pensando. Eu não tenho um cheque. Eu não tenho uma nota promissória. Eu não tenho nada. Eu não tenho um documento que comprova a dívida. Tá de boca. A única coisa que ela tem é o quê? Essa aula está sendo gravada. Então, ela poderia, por exemplo, pegar esse vídeo aqui e fazer uma ata notarial. Teria um documento, uma prova documentada, mas não para execução. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Mas aqui, vamos supor que essa aula não está sendo gravada. Então, ela está... a única coisa que a Milena tem são vocês, como testemunhas, vocês dois aqui, como testemunhas da negociação. A Milena não tem execução. Ela não vai poder fazer uma execução. Por quê? Porque ela tem um requisito só da execução, que é o inadimplemento, mas ela não tem o título. Então, a gente só tem execução quando a gente tem título e inadimplemento. Se a gente tem título e não tem inadimplemento, a gente não tem execução. Tem que ser os dois mesmo. Se a gente não tem título e tem inadimplemento, a gente não tem execução. O processo de execução, ele não tem produção de prova oral. E aqui a prova dela é oral. Então, se a gente tiver só a visão assim, o que vai sobrar para ela? Uma ação de cobrança. Então, ela vai fazer uma ação de cobrança no valor de 20 mil atualizado e vai rolar aqui, se ela for para juizado, 3 testemunhas, se ela for para um procedimento comum mais, a prova dela é testemunhal. Ela vai alegar e falar, não, realmente, vai lá, o Gabriel, a Malu, a Isabela, a Marina, o Helic. Não, realmente, foi no dia tal, eu lembro da professora falar, ela levou na faculdade, eu vi isso. É testemunha. Pronto, é o que ela tem, mas ela não tem execução. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse passado um cheque para ela, deu 4 meses, não paguei. Ou então ela foi lá, voltou, foi devolvido, sem fundo. Ela reapresenta e volta. Ela tem execução. 4 meses, ela pode ajuizar uma ação de execução contra mim. Muito melhor. Se ela tem o título e o inadimplemento, ela tem que fazer execução. Até porque é cabível a execução no juizado. É perfeitamente, você pode fazer tanto a cobrança como a execução no juizado. Agora, vamos imaginar uma situação que a Milena não tenha título executivo, que ela não tenha só a testemunha, tenha também vocês, as testemunhas, mas ela tem uma conversa comigo no WhatsApp, ou a própria gravação dessa aula. E ela, professora, você não vai me pagar o valor de 20 mil que aquele dia em relação a semijóias? Aí eu viro para ela e falo, Milena,
Devo sim, devo não, né? Pago quando puder. Vou pagar sim até o dia tal. Esse dia tal vai virando dia tal, vai virando dia tal. Enfim, ela tem uma conversa. Ou então eu assino algum documento, alguma declaração, termo de confissão de dívida para ela, alguma coisa. Mas vamos pegar uns exemplos bem mais atuais, modernos. Uma conversa no direct do Instagram, uma conversa no Facebook, uma conversa no WhatsApp, áudios. Isso ela tem. Então, quando um credor, ele tem uma prova documental ou documentada, o documentada veio com o CPC de 2015, não tinha, tá? Era só documental. Que não tem força de título executivo, presta muita atenção nesse ponto, porque esse ponto é o fundamental da ação monitória. Então, aquele credor que tem uma prova documental, um documento, ou uma prova documentada, ou seja, ela tem a conversa, vocês já estudaram meios de prova, vocês sabem que vocês podem ir num cartório e pedir para esses áudios ou essa conversa virar um documento. Esse documento se chama ata notarial. Então, aquilo que está em aplicativos ou no ambiente virtual aqui, na nuvem, alguma coisa assim, isso pode ir para um documento. Essa documentação de conversas, de falas, de vídeos, isso é feito por ata notarial, ou seja, ela vai documentar o que está aqui. Não põe print de celular, pelo amor de Deus, em petição inicial, não. Por quê? Você tem aqui vai ficar horrível, tá? E tem juiz que não aceita de jeito nenhum. Juizado, tem um juiz até que aceita. Mas print de conversa em petição, a não ser que seja para mostrar, mas o documento em anexo, peçam para fazer uma ata notarial para colocar, tá? É possível, vocês podem até colocar os prints na petição, até os áudios em mídia, pode colocar, tem como colocar o áudio lá para poder o juiz ouvir. Mas, oi? Uma ata? Olha, vai depender muito do cartório, Heli, que é mais um valor de cartório. Pelo menos as últimas que eu vi, antigamente cobrava por página, não sei, uns 190, 200, acho que R$200 no máximo a ata notarial, tá? Eu não sei dizer para vocês exatamente o valor, cada cartório cobra um valor. Tem cartório que cobra por página. Tem cartório que não, que pega, são quantas aqui? Deve depender também, né? Nossa, vi uma vez vários e-mails trocados, um problema com construtora, vários e-mails trocados e muitas conversas trocadas. Foi um ato notarial dessa altura aqui. A pessoa gastou muito, mas é um problema com um apartamento muito caro aqui em Anápolis, que fizeram, né, uma agonia lá na casa, no apartamento novo, que a pessoa, era um investimento muito alto com o problema que teve. Aí foi para ajuizar uma ação contra uma construtora e o incorporador. Mas, assim, uma página, eu acho que é 100 e alguma coisa, 190, alguma coisa. Eu não tenho muita certeza, porque é um valor de cartório, tá? Cada cartório vai ter um valor. Então, tudo que está aqui, tudo que está em ambientes, e-mails, conversas, vai para cá. Então, você documentou. Você foi lá e documentou isso aqui. Então, se você tem já documentado, já existia, eu fui lá e assinei um documento, ou ela documentou essa dívida, ela tem uma terceira opção, porque a execução ela não tem. Porque esse documento aqui não é título executivo. Vocês só têm execução quando vocês têm título executivo. E o código é muito claro do que é título executivo. Se tem um negócio formal mesmo, no processo civil, eu vejo dois. Petição inicial. Petição inicial, o artigo 319 traz todos os requisitos que tem que ser obedecidos para fazer uma petição inicial. Vocês podem ver que contestação não tem, outra peça processual não tem, mas petição tem. Tem requisitos próprios ali que não podem ser deixados de lado. E outra coisa que eu acho extremamente formal no processo civil, execução. A ação de execução por título extrajudicial. Porque o código tem um rol. Aquele rol realmente, ele não é exemplificativo, aquele rol ele é taxativo, ele não é aberto. Então o CPC tem um rol de documentos que podem ser considerados título executivo. Se o documento de vocês não está ali, vocês não podem executar. Então, vocês têm até documento, mas ele não tem força de título executivo. Então, quando vocês têm uma relação de dívida, ou de valores, entrega de dinheiro, obrigação de fazer que não foi cumprida,
obrigação de entregar alguma coisa. Quando vocês estão diante dessa situação, não existe só a execução de um contrato, por exemplo, ou a ação de conhecimento, que é a cobrança. Quando vocês têm documento que não pode ser executado, vocês têm uma via intermediária que se chama ação monitória. Então, a ação monitória é aquela ação em que o credor possui uma prova escrita da relação negocial, seja de dívida, seja de obrigação de fazer, de obrigação de dar. Então, tem uma prova escrita que não tenha força de título executivo, que não tenha, porque senão você faz execução. Aqui não tem a opção. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, tá? Se vocês fazem uma monitória com cheque que não está prescrito, por exemplo. Então, se você tem um título, um documento, uma prova escrita, que não tem força de título executivo, então vocês podem fazer a ação monitória para receber esse crédito ou para que essa obrigação seja satisfeita. Então, o principal requisito de uma ação monitória é que vocês tenham prova escrita. Sem prova escrita, a prova exclusivamente testemunhal, você não pode fazer ação monitória. Porque quando você ajuiza uma ação monitória, a primeira coisa que o juiz vai verificar, cadê a prova escrita? Ele vai olhar, cadê a prova escrita sem força de título executivo? Porque se tiver força de título executivo, você executa. Cadê a prova escrita sem força de título executivo? Primeira coisa, pega a petição, olha os requisitos da petição, que já vê daqui a pouco. E sai procurando a prova escrita. Não tem prova escrita, manda emendar. Emende, intime-se a parte autora para emendar inicial, para apresentar a prova escrita que comprove a dívida sob pena de indeferimento. O principal documento da monitória é a prova escrita. Você tem uma ação de execução e uma consultação de execução? Como? É uma mini ação de execução? Não, ela é uma ação monitória. Ela tem característica de execução de conhecimento. Na hora que vocês verem o procedimento, a natureza é híbrida. Na hora que vocês verem o procedimento, vocês vão entender por que ela tem característica de execução e característica de conhecimento. Vamos lá, compreender aqui. Eu vou pegar um exemplo prático para a gente compreender, tá? Até aqui, deu para entender? Deu? Até aqui deu para compreender que, na verdade, existem 3 formas aqui: a execução, a ação monitória e a ação de cobrança. A opção vai ser entre, mas eu posso fazer eu tenho aqui um documento que a pessoa assinou para mim. Ou então eu tenho uma conversa de WhatsApp e faço a ata notarial. A ata notarial ela não vai ser executada. Eu posso fazer a cobrança entre a ação monitória e a ação de cobrança, existe a facultatividade, é opcional. O que não é opcional é execução e monitória, tá? Ou seja, vocês fazem uma monitória com título executivo, que tem que ser executado. O que é que vira isso? Tá, mas vamos seguir aqui. Então, vamos pegar um exemplo prático, só para poder contextualizá-los em relação à ação monitória. Por que ela não é tão falada? Por que ela não é tão divulgada? Hoje ela é até mais feita. Antes não, pouquíssimas pessoas faziam ação monitória. Aliás, vou ser sincera, quando eu vi o anteprojeto do Código de Processo Civil, antes dele ser publicado, eu não tinha certeza se a ação monitória permaneceria. Porque ela foi inserida no CPC, ela não veio com o Código de 73. Eu falei, gente, mas essa ação monitória não é muito utilizada, será que ela vai continuar no CPC? Não vai? A gente tinha dúvida. E ela ficou, está lá no artigo 700, então nós estamos falando de uma ação que tem previsão no artigo 700 do Código de Processo Civil. São 3 artigos, 700, 701, 702. Então, é uma ação que tem um procedimento muito curto, mas que tem muitas particularidades para a gente compreender. Então, vou pegar a seguinte situação, vou pegar um caso que, na verdade, a gente viu, caiu não sei se alguém da sala quer fazer a magistratura, mas caiu no concurso, na prova oral para magistratura de São Paulo, há uns 4 anos, mais ou menos, uns 4 anos atrás. Um dos últimos concursos que teve antes da pandemia. Vou pegar o exemplo lá para a gente poder compreender, tá? Eu vou desenvolver com vocês aqui um procedimento com esse exemplo que caiu nessa prova da magistratura de São Paulo, feita pela VUNESP. Foi na prova oral. 2 pessoas estão... A questão era bem interessante. 2 pessoas estavam conversando num bar. Uma devia para a outra.
E aí, ó, você não me paga, você está me devendo tanto. Estava lá a discussão. Que estava devendo um valor de 15 mil, quase 15 mil. Aí a pessoa que devia falou, não, realmente, é porque eu estou passando dificuldade financeira. Aí o outro. Mas eu não tenho nenhuma garantia. Você nunca assinou nada para mim, uma nota promissória, um cheque, nada. Aí quem devia respondeu o seguinte, não, mas eu sei da minha responsabilidade de pagar. Realmente eu não tenho nenhuma garantia. Se eu pudesse assinar alguma coisa aqui agora, eu assinaria, mas eu não tenho nada para assinar. Aí a pessoa, o credor, virou falando que não seja por isso. Aí chamou o garçom, e o garçom, se ele tinha um guardanapo ali, um pouco maior, e uma caneta. Aí ele falou assim, tá aqui, escreve aqui, no guardanapo. Aí tá, a pessoa foi lá e escreveu. Confesso que devo a fulano de tal, desde o dia tal, o valor de referente a isso, e assinou. O devedor fez isso. Não guarda nada. E aí tá. Coisa que acontece em bar, né? Pode. Aí foi lá e entregou pro credor. O credor ficou com aquilo. A pergunta da que a banca fez. Essa manifestação, essa prova escrita, porque a lei em nenhum momento exige documento público. O documento formal exige a prova escrita, tá? É o que a lei exige. Essa prova, isso é prova. Essa manifestação que está ali no guardanapo. Segundo, considerando que é uma prova escrita, pode embasar uma ação monitória? Porque a ação de conhecimento ele pode fazer. É cobrança, até prova testemunha pode juntar, apresentar lá o rol e produzir. A questão é se essa prova escrita poderia... Execução não, isso não é título. Mas como é que é essa questão da informalidade da prova escrita? Esse era o ponto da questão. E qual que era a resposta correta ali exigida pela banca? Que sim, que era perfeitamente possível juntar lá no processo. Por quê? Porque se tivesse, não fui eu que fiz, fazer um exame, uma perícia no documento, para realmente comprovar. Então, a resposta correta era, sim, essa prova escrita, ela se caracteriza como uma confissão de dívida escrita, ela pode ser utilizada numa ação monitória. Então, eu vou pegar o exemplo que esse concurso da magistratura fez lá em São Paulo, para a gente poder desenvolver um raciocínio aqui. Vamos supor que seja um valor de 10 mil, que esteja nesse guardanapo, tá? nesse papel. Os livros usam muito papel de pão, saco de pão. A pessoa foi lá, pegou um saco de pão, rasgou, escreveu no saco de pão. Tem uns exemplos interessantes. É para mostrar que não se exige a formalidade do processo de execução, basta ser uma prova escrita. É claro que nós teremos muitas outras situações. Na verdade, a principal situação da ação monitória são títulos executivos prescritos. Então, um cheque que prescreveu, um ano atrás, já está prescrito, eu não posso executá-lo. Ou eu vou fazer uma ação de cobrança, mas eu posso fazer uma ação monitória, porque eu tenho a prova escrita, tá? Então, o exemplo mais comum que a gente tem é cheque prescrito, nota promissória prescrita. Documentos prescritos para execução, a gente pode fazer a ação monitória. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo, está lá uma confissão de dívida no guardanapo, de 10 mil reais. Vai me pagar? Chegou o dia? Não paguei. Não está pago. Então, vamos ajuizar uma ação monitória. A juíza faz a petição inicial da ação monitória. Ao juízo da vara civil, matéria civil. Professora, 10 mil? Não posso mandar para o juizado especial civil? Não. Para quem está anotando, não é admitida a ação monitória no JEC, independente do valor. Não se admite a ação monitória no juizado especial civil. Não se admite, tá? Mas não se admite. Mas na prática tem. Eu conheço uns 4 juízes que fazem. Mas vocês vão fazer prova. E nas provas vai ser pelo não. Existe enunciado, eu não tenho o número de enunciado aqui, mas é por enunciado mesmo. Não se admite a ação monitória no juizado especial civil. Mas eu tenho um documento aqui que não pode ser executado 2 mil, que pena, que procedimento comum. Não se admite a ação monitória no juizado especial civil. Pode, mas não tem nada na lei, né?
É diferente, por exemplo, quando a gente fala que não se admite citação por edital no JEC. Não se admite, está na lei 9.099, mas isso não é lei. É uma jurisprudênciazinha que se fixou e virou um enunciado. Então, para fins de provas, vocês forem fazer, OAB, magistratura, Ministério Público Delegado, a Procuradoria, a AGU, o que vocês forem fazer, tá? Para carro, por que a gente faz prova para tudo? Não. Se você marcar que pode, vai estar errado. Porque é muito claro lá os enunciados. Agora, na prática, eu tenho um amigo, um juiz, ele até dava aula aqui. A gente até dividia essa matéria. Ele deixava muito claro para a turma, o Marcão. Juiz Marcão, vocês conhecem ele? Marcão falava assim, eu aceito, vou monitorar lá, pode vir que eu vou aceitar. Então, alguns juízes não veem problema em fazer, mas isso é prática. Depois vocês conheçam, será que aqui em Anápolis tem quem aceita, quem tem? Então, tentem. Agora, para fins de prova, a gente já conheceu, saber o que realmente tem que ser respondido. E não é admissível a ação monitória no juizado, tá? Na prática, vocês podem topar com outras situações, mas a gente tem que pensar que o técnico não é admitido. Então, vamos lá. O juízo da vara civil da comarca de Anápolis. Aí, qual é a qualificação do credor? Vem, nos termos do artigo 700, ajuizar a ação monitória em face de qualificação do devedor, coloca os fatos, apresenta nos fatos, aqui a gente adotou a teoria da substanciação da causa de pedir, né? Tem que contar, então, tudo que aconteceu até chegar naquela dívida, e aí apresentar que existe uma única prova, ou várias provas escritas aqui, que podem embasar a ação monitória. Vocês fazem menção, a questão é fazer menção à prova escrita, ou seja, esse crédito está em uma prova escrita. Essa obrigação está em uma prova escrita. Seja documental, já existia antes, ou vocês documentaram, como eu dei o exemplo da ata notarial. Isso foi documentado. E a ajuização monitória. O que a lei, o Código de Processo Civil exige? Ela exige que nessa petição inicial, além de contar os fatos, a fundamentação jurídica é muito simples, é o artigo 700 do Código, não tem aquele tanto de artigo para colocar. Aliás, não é uma peça extremamente argumentativa, como se fosse uma ação de conhecimento, porque vocês têm uma prova escrita. Não chega a ser assim tão objetiva como a execução, mas também não é tão argumentativa como a ação de conhecimento. Então, vocês apresentam... A questão aqui, gente, é que vocês não podem fazer execução, porque o documento não tem força de título executivo, então tem a ação monitória. O objetivo da monitória... Obrigada, Isabela. O objetivo da monitória não é ter uma sentença assim, julgo procedente o pedido para... Não. O objetivo da monitória é transformar um mandado de pagamento em título executivo, é virar execução. Então, como você tem um documento que não tem força de execução, o objetivo da monitória é dar força de execução por meio dessa prova escrita. Vamos compreender como que isso acontece. Explicação diferente, né? Então, vocês montam a petição inicial, coloca a fundamentação jurídica, que é o artigo 700. Agora, vamos para os pedidos, porque vocês vão compreender melhor a monitória com os pedidos e com o despacho inicial do juiz. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, que é o que vai dar para compreender. Essa tela que eu vou compartilhar são os mesmos tópicos aqui, tá? Mas tem aí para vocês darem uma olhada também. Aqui, vamos aqui. Ó, a gente está estudando a ação monitória, tá? Falei a fundamentação, falei aqui o requisito principal, está aqui no material de vocês, prova escrita sem eficácia de título executivo, porque se vocês têm eficácia de título executivo, vocês têm execução. Então, tem que ter a prova escrita, tá? Vamos lá, vocês fazem a petição inicial, os requisitos gerais são aqueles do 319. Os requisitos específicos aqui é que vocês precisam, na petição inicial, apresentar uma planilha. O código fala em memorial de cálculo, memória de cálculo, memorial de cálculo. Na verdade, é vocês apresentarem uma planilha com os valores atualizados. Então, vamos supor que a dívida já tem uns 8 meses. Então, vocês precisam apresentar para o juízo as atualizações monetárias, correção, juros, para chegar num valor atualizado. Então, isso é a memória de cálculo que é exigido. Se vocês não apresentam essa planilha, o juiz vai mandar emendar inicial. Se vocês permanecem não querendo apresentar essa planilha, essa petição vai ser indeferida. Então, é um requisito específico da ação monitória, a planilha com os cálculos atualizados.
Tá, olha só, vamos para os pedidos, que nos pedidos a gente vai compreender melhor o procedimento. Na ação monitória, a gente não pede a procedência do pedido para condenar alguém a pagar ou fazer alguma coisa. Isso é ação de cobrança. Esse pedido é da ação de conhecimento. Requer a procedência do pedido para condenar o devedor a pagar o valor de 10 mil reais. Não, isso é cobrança. Isso aqui não é um processo de conhecimento. Então, o que você pede para o juiz? Requer a expedição de mandado de pagamento. Olha o pedido. Vou colocar aqui para vocês verem. Negócio interessante. Ó. Isso aqui que pede. Ó. O principal da ação monitória. Esse tal desse mandado aqui. Vamos selecionar. Requer a expedição de mandado de pagamento para que o devedor efetue no prazo de 15 dias. Então, esse é o pedido da ação monitória. Você tem uma prova escrita. Então, o juiz, com base nessa prova escrita que você apresentou, ele não vai determinar que a pessoa tenha, que venha para audiência 15 dias. Não. O pedido aqui é diferente. Requer a expedição de um mandado de pagamento para que o devedor efetue no prazo de 15 dias. Ou se for uma obrigação de fazer, para que no prazo de 15 dias ele faça. Então, já não é mandado de pagamento, é mandado de obrigação de fazer. 15 dias para pagar. Para pagar em 15 dias. Pagar. Então, o devedor é citado para pagar. Olha a característica da execução aqui. É muito semelhante à execução. Porque na execução também é assim. O executado, ele é citado para pagamento. Ele não é citado para apresentar defesa. É diferente. Por isso que eu falo, sempre optem pela execução. Mas quando você tem um documento que não tem força de título executivo, então tem uma via aqui. Tá, então requer a expedição de mandado de pagamento para que o devedor faça em 15 dias. Então, a primeira coisa que o devedor vai receber um mandado de citação junto um mandado de pagamento. Tem gente que faz junto, tá? Tem várias que fazem junto. Mandado de citação e pagamento junto, no mesmo documento. Então, vai depender da vara. Tá? Mas tá lá, mandado de pagamento. Cidadão, você tem aqui, ó, 15 dias para pagar. O homem já chega com 15 dias para pagar. Mas aí você pensa assim, aí o devedor, gente, mas pagar já? Não, quero apresentar uma defesa. É possível? Olha o pedido. Requer a expedição de mandado de pagamento para que o devedor faça em 15 dias. Aí você continua fazendo os pedidos. Caso queira, no mesmo prazo, poderá... Não, a citação para apresentar a defesa. Como que é o nome da defesa na ação monitória? Embargos monitórios. Então, a contestação na ação monitória não recebe o nome de contestação. Recebe o nome de embargos monitórios. Então, se o devedor ele não vai pagar em 15 dias, ele acha que ele tem defesa, ele vai apresentar no mesmo prazo de 15 dias os embargos monitórios, que é a sua defesa. Daqui a pouco eu falo a diferença desses embargos para os embargos de execução, porque tem. Ele pode apresentar os embargos monitórios. Tá. Aí vocês podem até pedir. Em caso de revelia, requer, você já deixa o pedido, requer a conversão do mandado de pagamento em título executivo e que se inicie já o processo de execução. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo principal da ação monitória é, claro que é receber, né? Nos 15 dias, se pagar, excelente. Mas se não receber, o que é? Pegar essa ação monitória para ela se tornar execução. Porque... Por isso que aí não é obrigatório. Se você tem um título que não pode ser executado, você tem duas opções, aqui é opcional. Ou você faz a ação de conhecimento, que é a cobrança, por exemplo, quem tem cheque prescrito faz muita ação de cobrança de cheque prescrito. Ou você faz a monitória. Mas professora, por que as pessoas então não fazem muita monitória? Eu vejo muita cobrança, porque não cabe monitória no juizado. Então, às vezes as pessoas têm que pagar custas, e custa de monitória é caro. Então, para evitar as custas lá do procedimento comum,
da vara civil comum, as pessoas preferem fazer a ação de cobrança no juizado, porque cabe ação de cobrança no juizado. Então, na verdade, é para evitar a despesa. Mas tem casos que não dá, né? Às vezes você está aí com um título de 100 mil. Então, você não tem como você fazer no juizado. Um título que não pode ser executado. Então, você continua tendo a opção ou a cobrança na vara civil ou monitória. Melhor fazer monitória. Porque você tem a possibilidade de quê? De ter já um pagamento no início. Ou seja, ninguém aqui está sendo citado para comparecer em audiência ou para apresentar defesa direta. 15 dias para pagar. Então, a pessoa já recebeu o mandado de pagamento. Então, vamos lá, compreender. Esses são os pedidos. Caso a pessoa seja revel, ou seja, nem contestou, nem pagou nada, o que acontece? Requer a conversão desse mandado de pagamento em título executivo, aí já começa a execução. Então, o que é interessante na monitória? A possibilidade de pagamento no início, em 15 dias, e se a pessoa for revel. Se for revelia, já vira execução. Virando execução, você já começa a cumprimento de sentença, como se fosse um cumprimento de sentença, já no início do processo. Então, a monitória é diferente. Olha que até aqui é muita característica de execução. Não é liminar, é decisão. Mas ela é muito mais rápida que a cobrança. Muito mais rápida que a cobrança. Por quê? Porque ela tem característica de execução no início já. Então, você não pede, requer a procedência do pedido para condenar alguém a pagar alguma coisa. Não, requer a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, se esse devedor quiser contestar, ele tem 15 dias, é o mesmo prazo, chama embargos meritórios. Então, é diferente, aqui tem uma característica de execução muito grande. Agora vamos pegar o despacho do juiz. Vamos pegar. Pelo despacho, vocês vão compreender mais ainda. Que a gente começa a compreender monitória nos pedidos da petição, depois a gente compreende melhor no despacho inicial e muito melhor na postura do devedor, tá? Esse processo chegou lá na mão do juiz, ou da juíza. Aí eles vão olhar, pega a petição, tá ok, de acordo com o CPC, tem a planilha de cálculo, tem a prova escrita da dívida, tá lá, 10 mil, comprovado. Olha o despacho do juiz. Receba presente a ação monitória por estarem presentes todos os requisitos. Bom, espeça-se mandado de pagamento em desfavor do devedor para que o mesmo efetue o pagamento no prazo de 15 dias, do jeito que foi pedido. Então, o juiz manda expedir o mandado de pagamento. Aí, o próprio juiz deixa no despacho. No mesmo prazo, ou seja, no mesmo 15 dias, poderá, se ele quiser, poderá o devedor oferecer os seus embargos, opor, né, embargos, não você fala oferecer, mas o correto é opor os embargos monitórios, ou seja, pode fazer defesa. Se ele acha que ele não tem que pagar, que ele tem defesa, poderá, no mesmo prazo, opor os embargos monitórios, que é a sua defesa. E o juiz já deixa tudo pronto. Caso não haja pagamento ou apresentação de embargos, oposição de embargos, ele já coloca assim, de uma forma que já fica decidido. Fica convertido o mandado inicial de pagamento em título executivo. É muito rápido. É muito automático, muito rápido. Não, ele já deixa tudo pronto no despacho inicial. Aí, o que acontece? Vamos voltar lá no processo de execução. Quando vocês darem execução, é extrajudicial, tá? Quando vocês darem execução, vocês lembram que tinha uma possibilidade de parcelamento? É o parcelamento 916? Então, tinha essa possibilidade. O que é isso? Na execução, quando o devedor é citado, só na extrajudicial que é cabível. Ele pode requerer o parcelamento da dívida. O que significa isso? Existe uma possibilidade de parcelamento desde que o devedor deposite 30%, e aí solicita para o juiz o parcelamento em até 6 vezes, 6 parcelas. Então, o parcelamento do 916 também é cabível na monitória. Tá? Então, não se esqueçam disso. Se o devedor da monitória, se ele falar assim, nossa, eu devo mesmo, se eu fizer embargo vai dar ruim. Vai dar ruim, porque eu vou mostrar por que vai dar ruim aqui, se ele deve mesmo, está só protelando. Então, o que é possível fazer? Requerer o parcelamento do 916. O que é isso? Requer para o juiz primeiro, não pode fazer de cara, não. Faz uma petição, requerendo para o juiz o parcelamento.
informando que, sendo deferido, vai fazer o depósito de 30% do valor da dívida e requer um parcelamento de até 6 vezes. Espera o juiz deferir, que ele pode ou não, filho. Ele vai mandar ouvir outra parte, né? Ver se a parte concorda. Mas, enfim, espera deferir. Deferiu, já faz o depósito da prioridade de 30%. E já, né, já fica colocado no processo que teve parcelamento. Então, é possível, está aqui, ó, no item 6.3.3, o parcelamento. É possível o parcelamento da dívida, lá da execução se aplica na ação monitória. Mas tá, pode colocar isso no despacho também. Caso entenda necessário, poderá o devedor, ou requerido, enfim, requerer o parcelamento da dívida nos termos do artigo 916. Então, são muitas situações que vão acontecer aqui. Muitos comportamentos que o devedor pode ter. Então, o despacho já espeça esse mandado de pagamento. No mesmo prazo, ele pode apresentar a defesa, que é os embargos monitórios. Se for revel, converte o mandado inicial de pagamento em título executivo, vai já haver execução. Mas ele também pode parcelar. E o juiz deixa tudo descolocado nesse despacho inicial. É feito um mandado de citação e um mandado de pagamento, ou tudo no mesmo mandado, isso vai para o devedor, com a cópia da inicial. Chega lá para ele olha aquilo ali. Vamos agora para as posturas do devedor, o que ele pode fazer? Então, ele recebeu já. Ele está lá com o mandado de pagamento, 15 dias para pagar. Mas também tem 15 dias para defender. Eu posso não fazer nada. Ou eu posso requerer o parcelamento. Então, são esses comportamentos que ele pode ter. A ação está lá. O que ele faz? Vamos pegar a primeira opção, ele paga. Pagou. Quero pagar. Eu procuro vocês como advogados. Olha, recebi isso aqui. Você vai olhar, é uma ação monitória, está aqui o valor, pega o valor que está no mandado de pagamento, fala, olha, o senhor realmente tem 15 dias para efetuar esse valor. O senhor realmente deve, a senhora realmente deve isso aqui? Devo. Eu devo isso aqui. Ou então, a pessoa fala assim, não, eu devo, mas não essa totalidade aqui. Então, fazer embargos. Tem que fazer um embargo, apresentar a defesa, falar que realmente tem uma parcela aqui que é incontrovérsia, que pode até já ser efetuado o pagamento, mas tem comprovantes que parcialmente foi pago. Então, vocês vão ter que fazer embargos, tá? Mas tá, devo. Tá, então, se a senhora deve aqui, então não é interessante fazer embargos. Então, o que nós vamos fazer? Você tem a totalidade da dívida aqui, do valor para pagar? Tem. Ótimo, excelente. Então, vamos fazer uma petição, solicitando a abertura de conta judicial para fazer o pagamento, reconhecendo realmente que devem pagar em 15 dias, vai pagar. O que acontece aqui? Um benefício. Então, a lei dá um benefício, o código dá um benefício para quem faz esse pagamento. Que benefício é esse? A isenção das custas. Então, quem faz o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, fica isento de custas, não paga as custas, porque geralmente o devedor paga custas. Então, é como se a lei desse um benefício, olha, paga que é melhor, porque aqui você tem uma isenção de custas. E cuidado, não existe isenção de honorários advocatícios. Não existe. E muitas questões trazem. Na ação monitória, se o devedor efetua o pagamento integral da dívida no prazo legal, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Falso. Ela foi bem até quase o final. O devedor, se ele faz o pagamento integral no prazo de 15 dias, ele fica isento de custas e ele tem uma redução nos honorários advocatícios. Cai para 5%. Então, aquele que ele ia pagar 10 ou 15, o CPC prevê esse benefício, a OAB não ia deixar passar nunca, né? Tirar o honorário, nunca. Toda reforma que vai ter em código, a OAB está de cima lá, o Conselho Federal está para não ficar mexendo em honorário. Então, qual que é o benefício? Então, primeira postura, o devedor pode pagar. Quer ter um mandado de pagamento contra ele? Você deve? Devo. Tem um valor para pagar? Tem, né? Tem que pagar. Então, tá. Vai lá, vocês solicitam, informa que vai ter o pagamento, faz o depósito do valor, e aqui realmente tem um benefício. O devedor que faz o pagamento integral da dívida na ação monitória no prazo legal, ele fica isento de custas, não tem condenação de custos contra ele, e redução de honorários advocatícios para 5%. Então, existe uma redução.
É um benefício ele pagar. Tá, então não é... Outra questão. Devo. Tem como pagar? Tem, mas não tudo. Agora não tem tudo. Beleza. Então, não mexe com embargos. Solicita o parcelamento 916. Olha, posso aqui tentar para você pagar 30%, parcelar isso até 6? Vamos ver o máximo que você consegue parcelar. Sim. Então, está tentando resolver para pagar. Então, é possível. Olha aqui, ó. Depois da expedição do mandado, olha o 6.3.1, pagamento no prazo. A gente já viu quais são os benefícios. Depois a gente fala da inércia. Pode requerer o parcelamento do 916. Perfeito. O juiz autoriza, está lá fazendo o parcelamento. Ótimo. Ou então, o que acontece? Qual que é a outra postura do devedor? Não tem esse valor e entendo que não tenho que pagar esse valor. Esse valor está de má fé. Essa pessoa fez essa ação monitória para mim de má fé. Realmente a gente fez uma negociação, mas esse valor aí está muito longe, na verdade. Ou então vira e fala, eu nunca assinei esse documento. Esse aqui não é meu, não. Estão querendo tirar dinheiro de... Tem defesa. Então, é uma situação para apresentar defesa. Então, já vimos que não vai ter pagamento no prazo e que não vai ter parcelamento. O que o devedor vai fazer? Vai opor embargos monitórios. Esses embargos monitórios é a contestação do devedor no prazo de 15 dias. Qual que é a diferença entre os embargos à execução e os embargos monitórios? Toda. Os embargos monitórios é uma contestação. O formato é uma contestação, só muda o nome. Os embargos à execução é uma petição inicial. Quem já viu embargos à execução, não é uma defesa, mas na verdade é uma ação. É uma ação do devedor contra o credor. Vocês vão lembrar disso. Então, os embargos monitórios é uma contestação mesmo, que se chama embargos monitórios. O formato é de uma contestação. Os embargos à execução, lá na execução, é uma defesa, mas é uma petição inicial. Então, é bem diferente. Os embargos monitórios não é uma petição inicial. Não é uma ação do devedor contra o credor. É uma contestação mesmo, uma defesa simples, que coloca procuração, documentos, não tem recolhimento de custas, normal, só que se chama embargos monitórios. Só que aqui tem um ponto que a gente tem que olhar aqui. Ó. O que acontece? Os embargos monitórios, em 15 dias, que é o mesmo prazo para pagamento. E presta bem atenção que eu vou falar agora, já vou responder as dúvidas que apareceram ali, mas presta bem atenção aqui nesse efeito. Então, vamos pensar a seguinte situação. Petição inicial de ação monitória. Expedição de mandado de pagamento. Aqui. Mandado. Então, ele tem a citação do devedor, já chega com mandado de pagamento. O que ele faz? Não vou pagar, não vou requerer o parcelamento, quero apresentar uma defesa. Essa defesa se chama embargos monitórios. Aqui, eu vou parar de compartilhar aqui, com a telona aqui. Presta bem atenção. Olha a linha. Petição. Expedição de mandado de pagamento. Estamos esperando o devedor. O que ele vai fazer? Ele põe embargos monitórios aqui. Qual que é o efeito desses embargos monitórios? Suspensivo. Então, quando o devedor opõe os embargos monitórios, fez sua defesa, colocou no processo, os embargos monitórios suspendem a decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Então, os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Na prática, o que significa? Está suspenso o mandado. Você não tem que pagar. Enquanto os embargos não forem analisados, a defesa, a pessoa não tem que pagar, está suspenso. Eu sei que isso vocês compreenderam. Só que eu quero voltar aqui e falar a frase que eu falei. Eu sei que vocês compreenderam que os embargos monitórios suspendem esse pagamento. Ou seja, enquanto ele embarga, a ação segue, ele não tem que pagar. Porque ele está com expedição de mandado de pagamento contra ele tem 15 dias. Então, os embargos monitórios suspendem aqui. Só que eu quero voltar na frase que eu falei. Eu não falei, os embargos monitórios suspendem o mandado de pagamento. Eu não falei isso. Eu também não falei, os embargos monitórios suspendem o pagamento. Também não falei isso. O que eu falei foi,
os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Foi isso que eu falei. É isso que está no código. Então, os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Qual que é a diferença aqui? A frase. Porque na prática, é a suspensão do mandado. Ninguém paga, é isso. Mas eu estou falando da teoria. Vou pegar um CPC aqui. Professor, e ele pode questionar sem garantir? Pode. Os embargos monitórios são apresentados, é uma contestação, são apresentados independente de caução, segurança do juiz, é só contestar, tá? Só porque chama embargos monitórios. Só que a questão, quem contesta, ele não tem redução. Não, acabou. E tem que pagar. Não, se ele embarga, ele não tem o benefício de redução de custos e honorários advocatícios. Deixa eu achar um negócio aqui para vocês. Rapidinho, tá, gente? Tem. Aliás, uma pessoa, para ter coragem de fazer embargos monitórios, ela tem que estar realmente disposta a fazer uma defesa mesmo e ter defesa. Porque o negócio pega aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Não, só pagamento integral. 916. Quero mostrar um negócio para vocês, só um minutinho, tá? Só um minuto, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês um negócio aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó. Parágrafo 4º, eu queria que fizesse essa leitura aqui. Vocês verem, tomarem cuidado com isso. Gente, eu já vi em prova, mas prova assim, de todos os tipos. A oposição dos embargos monitórios suspendem o pagamento. A oposição dos embargos monitórios suspendem a expedição do mandado de pagamento. Vem de todos os jeitos, tá? É aqui, ó, a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. É uma palavra que muda a resposta alternativa correta ou incorreta. Porque na prática, suspende o pagamento, está suspenso o pagamento enquanto julga os embargos. Mas na teoria não. Na teoria tem a frase certinha. A oposição dos embargos suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Então, muito cuidado com isso, porque tem casos que a gente não observa muito, e às vezes vê umas provas, que você fala, tá tudo a mesma coisa aqui. Os embargos monitórios suspendem o pagamento, os embargos monitórios suspendem a expedição do mandado de pagamento, os embargos monitórios suspendem a ação monitória. Aparece um monte de coisa, aí aparece, suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Você olha para aquilo e fala, as respostas são as mesmas. Daqui não tem uma resposta correta. Todas são corretas. Não. A oposição dos embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Esse é um do típico caso, daqueles casos que a gente olha para a questão e fala assim, todas estão corretas, tem alguma coisa errada aqui. E não. Suspender a eficácia da decisão que determinou o mandado de pagamento e suspender o pagamento. Na prática, nenhum pagamento é suspenso. Questão teórica mesmo. Porque a gente vê, né, os problemas acontecerem, muita coisa acontecendo, muito cuidado com a frase, tá? Que ela vem no código, muito cuidado mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Naila, geralmente por depósito, tá? Conta judicial, pede para abrir uma conta judicial e faz o depósito. Não, geralmente não tem esse boleto, não. Professor, não pode emitir, você vai ter código nessa decisão?
Pode, você pode até solicitar que seja feito dessa forma, pode. Não, é de ofício mesmo. Quando vai mandar licitação e... Não. Já comandado, não, porque você tem que esperar para ver se o devedor vai requerer esse parcelamento. Você não sabe se ele vai requerer. No caso, se ele quiser pagar integral, você não pode pagar pacote privado. Mas você não expede DARF, documento de arrecadação, por quê? Porque ele pode apresentar embargos. Não é certo que o pagamento vai acontecer. É só assim, mandar, sempre mandar. Manda não. Mal chega não. Se ele quiser questionar, rasgar assim. Você requer. Geralmente é feito em depósito judicial. Eu sou eu, a pessoa. O que eu falo assim, ninguém adianta todo esse serviço, não. A não ser que seja Justiça Federal. Justiça Federal não tem. Ganha tempo. Não. O cara não precisa, porque às vezes ele vai pagar assim, não precisava ter pagar, só para entrar lá. Não tem nada na lei. Vai depender muito do procedimento da vara. Chegar vocês perto de mim aqui. Vai depender muito da vara, da dinâmica da vara, do perfil, do juízo, do juiz ou da juíza, se eles trabalham dessa forma, mas em regra não tem essa questão. Porque às vezes ele vai pagar, e mesmo ele pagar, ele vai precisar de contratar advogado para isso para peticionar. Geralmente sim. Tudo é feito, né, para ter a presença do advogado, a OAB fica de cima. É porque você está pensando como parte. Mas você pensa como advogado. Não, porque às vezes pagar, é igual pensão, né? Chegar lá no balcão, resolve. Tem casos que sim. Tem casos que tem juiz que aceita. Só chegar no balcão, hoje não, porque a gente não tem balcão, né? Tá tudo fechado. Até o dia 14, parece que prorrogou, né? 14, no judiciário. É difícil chegar no balcão. No Zoom, você pode solicitar. Conversar com a gente pelo Zoom, solicitar. Isso é mais difícil. Mas vamos supor em tempos normais, balcão, né? Encostar a barriga lá no balcão. Pode ser que isso aconteça, tá? Você requerer lá, olha, eu quero pagar. Tem alguma forma que eu não preciso contratar advogado? Pode ser que você encontre uma vara mais tolerante em relação a isso. Fala assim, a gente vai organizar aqui para você fazer o pagamento. Faz o depósito nessa conta aqui. Enfim, não posso garantir para você que você vai conseguir. Tá? Tudo é feito ali para envolver o advogado. Pelo menos na justiça estadual. Tá? Não é muito fácil, não se facilita muito, não. Justiça Federal é um pouco diferente. Existe uma Como? Existe. O que não... daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Até a monitória contra a Fazenda Pública. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu quero saber até aqui. Até aqui. Alguma dúvida? Na lógica da ação. Porque a lógica da ação é interessante, né? Quando a gente pega a lógica dessa ação, ela é diferente. Eu falei para vocês que é uma ação completamente diferente das ações que estão acostumadas. Porque até agora nós vimos uma característica de execução, e aqui, agora o que acontece? Onde é que está o conhecimento aqui? Onde é que está a ação de conhecimento? Quando o devedor, ele apresenta os embargos monitórios, o procedimento assume um procedimento comum. Então, olha só, a ação monitória, ela é diferente até a apresentação dos embargos, a oposição dos embargos. Porque olha como ela é diferente. A gente tem uma petição, uma necessidade de, obrigatoriamente, ter uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Aí a gente tem pedidos totalmente diferentes, a gente tem pedido de procedência para condenar alguém a pagar alguma coisa, não, isso é ação de conhecimento. Então, a gente tem o quê? Requer a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, o devedor, se ele quiser, ele pode apresentar sua defesa, que são os embargos monitórios. Então, é totalmente diferente os pedidos. É muito parecido com a execução. Aí isso vai para o juízo. Lá no juízo, espeça-se mandado de pagamento para que faça em 15 dias. Fazendo o pagamento integral, isenção de custos e redução de honorários advocatícios percentual de 5%. No mesmo prazo, poderá o devedor oferecer embargos monitórios. Oferecendo os embargos monitórios, suspende-se a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Fica tudo suspenso. Em caso de revelia, converta-se o mandado inicial de pagamento em título executivo. Já começa a execução. Virou execução já. Tendo revelia, ou seja, não pagou, não defendeu. Ou, caso queira, poderá o devedor solicitar o parcelamento previsto no artigo 916. Então, tem que solicitar primeiro. O juiz não sabe o que vem dali.
Aí o devedor é citado, chega já o mandado de pagamento, está lá o mandado. Qual a postura dele para pagar a integralidade da dívida em 15 dias e ter a isenção de custos e honorários, redução de honorários para 5%? Ou ele pode requerer o parcelamento do 916, pagar 30% e pedir o parcelamento em até 6 vezes. Ou ele pode falar, não, eu quero defender. Então, ele pode fazer o quê? A oposição de embargos monitórios. Quando ele faz a apresentação dos embargos na ação, suspende-se a eficácia da decisão inicial, que determinou a expedição do mandado de pagamento, e o procedimento passa a ser procedimento comum. Aqui não tem mais nada especial. Como assim procedimento comum? Intime-se o autor para manifestar sobre os embargos. É a impugnação ou contestação. Intime-se o autor para apresentar a sua réplica aos embargos monitórios no prazo de 15 dias. Depois da impugnação, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, isso é o saneamento participativo, né? Para cada fato, qual prova que vai ser utilizada? Vai ter audiência, designe-se audiência de instrução e julgamento. Vai ter que ouvir autor, vai ter que ouvir credor, devedor, testemunha. Agora é procedimento comum, cabe tudo. Até se chegar numa sentença. Quando tem embargos, a sentença é interessante. Lá na sentença, quando tem embargos, a sentença não é da monitória. Não é para falar assim, julgo parcialmente procedente ou procedente à ação monitória. Não, a sentença não é da monitória. A sentença é sobre os embargos. A sentença é para o juiz ou juíza dizer o seguinte, acolho os embargos, ou seja, acolheu, em relação aos embargos, ele que é o mérito aqui. Então, na sentença, vai ser de acolhimento ou de rejeição dos embargos. Se tem embargo. Se ele acolhe os embargos, quem ganhou foi o devedor. Então, o credor perdeu a ação. Se ele acolhe os embargos, encerrou. A ação monitória, o que acontece? O mandado inicial de pagamento perde completamente sua eficácia. Ele acolheu os embargos apresentados. Agora, se ele rejeita os embargos, ou seja, assim, por todo o exposto, rejeito os embargos. Rejeitou. O que acontece? Aquela sentença já vira um título executivo e pode ser feito já o cumprimento de sentença, porque virou procedimento comum. Então, já pode virar execução. Ou seja, aquele valor já pode ser executado. Então, na petição de cumprimento de sentença, naquele mesmo processo, já apresenta o valor atualizado, porque o valor mudou ali no decorrer do processo. O que está na petição inicial era um valor, mas passou alguns meses, então o valor aumentou. Então, vocês vão fazer o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Título, aí é normal. É o procedimento normal de qualquer ação, porque depois dos embargos, o procedimento ficou procedimento comum. Então, a sentença ela é um título executivo, não pode ser executado já. Depois, se colocar embargo, apresentou os embargos. E tem uma contestação. Aí vai ter a sentença, no fim vem a sentença. Dessa sentença, ela não converte automaticamente em execução? Não, na verdade é o mesmo procedimento do processo civil normal. Ela é um título executivo. Transitou em julgado, você já pode fazer o cumprimento de sentença. Mesma regra. Porque assim, depois que apresenta embargos monitórios, não tem segredo aqui. Ele vai até uma sentença. A diferença é que a sentença não é julgando procedente ou parcialmente procedente a ação monitória. É os embargos. É o juiz acolhendo ou rejeitando. Se ele acolheu, beleza. Acabou, não tem ação monitória. Tirou a eficácia do mandado inicial. O devedor ganhou. Agora, se ele rejeitou os embargos, aí o que acontece? O devedor tem que pagar. Isso vem na sentença. Transitou em julgado, já faz o cumprimento dessa sentença. Aqui não tem muita diferença do que vocês já sabem. A ação monitória ela é diferente até onde? Até os embargos monitórios. Aí ela é diferente, totalmente diferente. Então, olha a característica do processo de execução no início e a característica do processo de conhecimento depois dos embargos. Quando eu falo que a natureza... os doutrinadores, eu estou explicando e realmente explicando para vocês. A ação monitória possui natureza híbrida. Ela tem características de execução, e a gente viu isso até a defesa, se for ter defesa.
E ela tem características de processo de conhecimento, se a defesa for apresentada, que são os embargos monitórios, ela segue igualzinho o processo de conhecimento até a sentença. A diferença é que a sentença é para acolher ou para rejeitar os embargos. Acolhendo, não tem mandado inicial de pagamento, tem que pagar nada. Rejeitando, sentença, transitou em julgado, execução, já virou execução. Em relação aos embargos. Não é a petição inicial. Não. Aqui não tem pedido de condenação, não tem o que analisar. Tá? É porque é de execução mesmo. É uma característica de execução no início, porque você tem uma prova escrita. Tudo isso é porque vocês têm prova escrita sem eficácia de título executivo, senão vocês fariam ação de execução. As funções judiciais, no caso, se o embargo for aceito, Exatamente. Ela perguntou se na sentença o juiz acolhe os embargos, ou seja, o devedor ganhou, e se essas custas processuais vão para quem? O autor da ação, o credor. Que quem ajuizou a ação, que ele perdeu. Enfim, vamos lá. Até aqui está ok. Até coloquei aqui para vocês a sentença em relação aos embargos, tá? Acolhendo ou rejeitando. Rejeitou, sentença, já vira título executivo, transitou em julgado, já pode ser executado. Revelia, nós vamos falando da revelia. Olha que interessante, o sonho de todo mundo que ajuiza uma ação monitória, ou é pagamento, já no início, ou é revelia. Por quê? Pagamento, ok, vai sair em 15 dias. Parcelou, melhor parcelado que não receber nunca, né? Embargado tem que ficar 50 anos no judiciário. Então, de alguma forma, vai receber. E se a pessoa não faz nada? Porque a gente viu o caso da pessoa que paga, da pessoa que parcela, que é pagamento também, e da pessoa que defende, que é embargos monitórios, que vira aqui um processo de conhecimento, procedimento comum. E da pessoa que faz nada? Chega lá na casa da Luana. Luana, ó, mandado de citação, misericórdia. Não. Chega lá na sua casa. Mandado de citação, mandado de pagamento. Por 20 mil em 15 dias. Você pode parcelar, pode pagar, ter redução. Você pode embargar. A Luana vira e não vai fazer nada. Não quero nem saber disso aqui. Não vou nem pagar, nem parcelar, nem defender. Deixa, quer nem mexer com isso aqui, deixa rodar, não tem nada mesmo. Aquela história. Recebi lá, não vou nem ver, não tem nada no meu nome, não vou fazer nada, vou largar para lá. Não faz entender, pelo amor de Deus, só vai virando uma bola de neve. Aí lá na frente, quando vai comprar alguma coisa, além de ter a inscrição indevida, vai comprar alguma coisa, não consegue comprar porque vai ser penhorado. Tá, mas enfim, pessoa revelia, não fez nada. O que dá? Dá uma decisão do juiz já convertendo esse mandado em título executivo, já virando execução. Então, as consequências da revelia sabe o mandado de pagamento? O juiz converte ele em título. Já vira execução. Ou seja, já pode requerer já o cumprimento, já pode requerer depois, né, não teve pagamento. Claro que tem aquela regra que vocês aprenderam, 15 dias, tal. Já pede a penhora online, já bloqueia as contas da pessoa. Então, a revelia... O que é interessante na monitória? O interessante da monitória é se a gente tem um certo indício de que o pagamento vai acontecer. Então, vocês estão fazendo uma monitória contra uma pessoa jurídica, uma empresa. Não sabe que empresa tem, né? Uma movimentação financeira. Ou então, pessoa física que tem, a gente sabe que tem ali conta em movimentação financeira. Então, quando a gente tem um certo indício de que vai receber, a monitória é interessante. Ela vai mais rápido. Ou por parcelamento ou pagamento integral. Ou então, a gente conhece aquela, que a pessoa não vai nem responder essa ação. Revelia também é bom na monitória. Agora, quando o devedor embarga, pode esquecer. Por quê? É melhor ter feito a cobrança. Porque ele vai embargar. Vai virar procedimento comum. Vai embargar 15 dias para réplica, saneamento. Se for necessário audiência, sentença. Aí é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Enfim, o interessante da monitória é quando tem pagamento ou quando é revelia. E a pessoa tem conta, né? Tem movimentação bancária. Aí é interessante, tá? Então, por que não se faz tanto? Bom, a monitória é uma ação que veio do direito italiano. Ela entrou no Brasil em 1994. Ninguém fazia essa ação.
Porque aqui no Brasil tem uma característica interessante, não sei se vocês já perceberam, que a gente importa muita coisa do direito norte-americano do direito europeu. Vocês perceberam que toda vez que vai começar uma matéria nova, administrativo, por exemplo, alguém fala assim, não, isso aqui veio do direito francês, que veio do direito inglês, vocês vão ter direito do consumidor, não, isso aqui veio do direito norte-americano. O Brasil importa muitos institutos e muitas ações, taca aqui dentro do país, coloca nos códigos e não contextualiza o negócio, né? Isso aconteceu com a Monitória. A Monitória, ela, na Itália, ela é uma das ações ela é mais usada que a própria cobrança, que a própria execução. É uma ação muito famosa, que funciona bem. Funcionou em alguns países. Não, vamos levar para o Brasil, vamos. Aí apresentaram um projeto de lei, alterou o CPC. Então, ela não veio no CPC de 73, ela entrou em 94. E aí, quando ela entrou, ninguém pegou e falou assim, olha, povo, nós temos aqui uma ação monitória que ela serve para isso. Não, colocou lá. Então, as pessoas ficavam em dúvida como usar essa monitória. Depois do CPC de 2015, que pegou. Então, as pessoas dizem, nossa, se eu tenho uma prova escrita sem eficácia de título executivo, é interessante aqui eu tentar receber já em 15 dias do que fazer uma ação de conhecimento. Aí que começou a fazer mais a ação monitória. Tanto que eu falei para vocês, a gente nunca imaginou que ela fosse ficar, que ela fosse permanecer no CPC de 2015, porque ela não era muito feita. Hoje ela é mais, né? Ela é feita. Tinha um problema também, tá aqui, ó. Algumas peculiaridades. A ação monitória em face da Fazenda Pública. Isso teve discussão demais. Não era possível. Porque entendia-se o seguinte, que se desse execução, a execução contra a Fazenda Pública é diferente. Ela não tem uma execução normal igual contra particulares. Então, era incompatível a monitória com Fazenda Pública. Isso virou decisão. A jurisprudência foi mudando. Depois virou até súmula o negócio, tanto que estava pacífico. Aí o CPC de 2015 foi e colocou expressamente, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. É possível. Então, se vocês têm uma prova escrita de que o Estado, ou o município, ou a União, ou a autarquia, deve alguma coisa para vocês, e não pode ser executado, vocês podem ajuizar uma ação monitória contra a Fazenda Pública, em face do município, em face do Estado, em face da União. E as regras vão ser as mesmas. Espécie-se mandado de pagamento no prazo, para a Fazenda Pública pagar. Então, o procedimento é o mesmo, não muda. Então, existe a possibilidade de se fazer ação monitória em face da Fazenda Pública. Isso não existia há uns 6, 7 anos antes disso aqui. O CPC de 2015 veio e falou, pode sim. É possível sim. Fazer ação monitória em face do município, autarquias, Estado, autarquias, empresas públicas, contra, né, administração direta e indireta. Qual seria um exemplo disso? Uma prova escrita, sem ser documento? Você fez uma prestação de serviço para o Estado, no valor, né, nem necessitava de licitação, ou então foi de caso de dispensa de licitação, nem licitação teve, e você fez uma prestação de serviço. Então, você o Estado te deve alguma coisa, você pagou algo que não deveria ser pago, e aí ele tem que te fazer a devolução. E a única coisa que você tem é alguns comprovantes, por exemplo, não é título executivo. Você tem algum documento assinado por alguém da administração pública, que não pode ser executado, representando o Estado. Ou a própria Procuradoria fez um termo de confissão de dívida falando que vai te pagar até tal dia. Ou seja, o Estado de Goiás está te devendo. E aí você não pode fazer execução contra a Fazenda Pública porque não é título executivo. Se você não opta por fazer uma ação de cobrança, você faz uma ação monitória contra o Estado, em face do Estado. Qualquer documento assinado por qualquer pessoa. Gente, vocês querem um exemplo muito interessante de ação monitória? Eu não sei se alguém aqui da sala vai atuar nessa área. Esses condomínios, existe muito advogado de condomínio mesmo. Eles trabalham só sendo advogados de condomínios. Em Caldas Novas tem muito, tá? Contratam assessoria jurídica, porque a rede de hotéis, né? Já tem os advogados daquela rede. Hotéis, vocês vão ser advogados de hotéis, por exemplo. Vocês sabem quando... Até parar de compartilhar, é interessante de ver alguns exemplos de ação monitória, para vocês verem como é simples. Os documentos. Sabem aquela... Quando a gente vai... Vou pegar exemplo de Caldas Novas, estou bem próximo aqui, né?
tanto tempo, né? Caldas Novas, enfim. Nós vamos para Caldas Novas, aí a gente está no hotel, está lá no lugar, condomínio. Aí a gente está lá, começa a consumir. Está consumindo. Toda hora você vai lá pegar um negócio. Aí a pessoa te dá um bloquinho assim. Assina aqui. Esse é assim. Qual apartamento? Tá, assim. Aí você volta, qual apartamento? Assim. Não, me dá um picolé. Dá uma cerveja. Uma porção de batata. Não vou comer tanta batata. Assim. Quando você vai sair no domingo, no dia, no feriado, no final do mês, lá, você vai fazer, nossa, gastei R$100. Quando você vai pegar as notinhas que vocês assinaram, 550. Não sei se vocês têm essa sensação. É um trem louco. Você acha que você consumiu um valor quando você está o triplo. Você vai olhar, não, deve ter trem que eu não assinei. Quando você vê que você assinou tudo. Nem viu, gastou aquilo. Tá. Não, a pessoa sai sem pagar. Mas tem, já vai sair sem pagar. Só com os dados, é que a pessoa está lá. O advogado daquele hotel, o que ele vai pegar? Aquilo pode ser executado? Não, vai executar notinha. Aquilo não é título executivo. O que ele faz? Se for até 40 salários, geralmente eles fazem cobrança para não ter custos, né? Mas ele vai depender do hotel também, porque às vezes o hotel não é pequena empresa, nem empresa, né? Porque tem a legitimidade ativa também do juizado. Então, geralmente ele não vai enquadrar, se for uma pousada menorzinha, sim. Agora, um grande hotel, ele não vai poder usar o juizado, a gente sabe que não tem legitimidade ativa. Então, o que ele vai fazer? Monitore. Ele vai pegar aquelas notinhas, vai chegar num valor, vai pegar os dados daquela pessoa, endereço, tal, que fica lá registrado, e faz uma ação monitória e apresenta. Qual que é a prova escrita? As notinhas que a pessoa assinou. Então, é um exemplo muito interessante de ação monitória. Faz muita ação monitória em relação a isso. Documentos que a pessoa assina, e-mails, documentos que são colocados em rede social, em aplicativo WhatsApp, que vira ata notarial. Então, a ação monitória ela foi criada para ser uma ação para aquelas pessoas que não têm o título executivo. Tá? Outra particularidade aqui da ação monitória. A citação na ação monitória. Hoje, de acordo com o CPC de 2015, são admitidas todas as formas de citação. Por que está aí? Porque antes do CPC de 2015 não se admitia citação por correio. Agora é possível a citação por correio, a citação por edital, a citação por hora certa, a citação pessoal por oficial de justiça. Então, é precatório, rogatório, se a pessoa estiver fora do país. Então, é perfeito. WhatsApp. Não posso deixar de falar da citação pelo WhatsApp. Ela está acontecendo. Não vou dizer para vocês que já está bem pacífico, não está bem pacífico. Mas já estamos vendo aí a citação pelo WhatsApp sendo deferida em várias ações. A maioria das que eu vi até agora são situações que não consegue achar a pessoa, não é de cara, tá? Que autoriza a citação pelo WhatsApp. Geralmente é quando não se consegue achar a pessoa e é uma ação urgente. Acontece muito em execução de alimentos. Então, eu não posso deixar de mencionar algo que não está no código, que é a citação por WhatsApp. Então, ela tem acontecido. Não é uma regra. Eu acredito que daqui uns 2, 3 meses nós teremos uma fala. Acho que no final do semestre eu vou chegar para vocês e falar: olha, gente, a citação por WhatsApp está sendo feita com mais frequência. Mas já estamos vendo aí alguns precedentes de citação por WhatsApp no processo civil de uma forma geral. Isso começou em juizado, já avançou para a vara de família, a gente está vendo avançar para as varas cíveis em razão da pandemia. Então, essa demora no cumprimento, o que anda acontecendo muito? Acontecendo que se marca a audiência e está tendo uma demora na citação e não está dando tempo da pessoa ser citada e as audiências estão sendo canceladas. Então, considerando algumas situações urgentes, vocês podem requerer a citação pelo WhatsApp. Eu acredito que quando vocês já estiverem na prática mesmo, daqui, né, vocês estão num período, a partir do próximo ano, vocês estão atuando já, acredito que a citação pelo WhatsApp vai ser uma realidade mais concreta do que hoje, mas já começamos um pontapé para acontecer a citação pelo WhatsApp. Essa citação pelo WhatsApp, ela não é o juiz pegar lá o WhatsApp dele, tacar lá uma mensagem para alguém, ok. Passa pela central dos oficiais de justiça. É feito por oficial de justiça. Então, não é um negócio que você pede hoje e deferir e já faz amanhã. É um procedimento aí que pode levar uns 20 dias, porque tem também uma burocracia para ter a citação pelo WhatsApp, tá? Então, não deixem de fazer a citação.
Ó, audiência daqui a uma semana, vou fazer o pedido hoje. Pode ser até ser autorizado, mas não vai dar tempo. Em uma semana não faz, tá? Não é pegar o WhatsApp de alguém lá do judiciário e tacar lá um oi para a pessoa, não. Tem todo um procedimento até para fazer a citação pelo WhatsApp. Reconvenção na ação monitória. É possível que ocorra a reconvenção na ação monitória, tá? Tem permissão para que tenha reconvenção, não é vedado, tá? Apresentar uma reconvenção na ação monitória. Bom, o que eu queria falar aqui para a gente poder fechar, e aí, é claro que depois a gente vai falar mais da ação monitória, mas algumas questões que vocês já viram aqui hoje vai cair na prova, tá? Não vai cair nada do que não tenha sido falado. Como que eu estou querendo encerrar aqui? Em relação à litigância de má-fé. Essa litigância de má-fé na ação monitória e nos embargos monitórios. Isso é um problema. É uma das maiores multas que eu já vi no Código de Processo Civil. Tem que tomar cuidado. Então, olha só, o que o Código prevê? Se o juízo verificar que a pessoa ajuizou uma ação monitória de má-fé, quer receber valor já pago, ele pode condenar essa pessoa a pagar uma multa de 10%, 10%. As multas geralmente são 2, 3, 5, 10%. O juízo pode condenar o autor da ação a pagar uma multa de 10% sobre o valor pretendido em benefício do réu. Então, esse dinheiro vai para o réu. Se ficar comprovada a litigância de má-fé. E o contrário também. Quando o devedor é citado para pagar em 15 dias, aí você fala, você realmente está devendo? Tô, mas enrola isso aí o máximo possível. A gente vê isso muito acontecer. Não faz isso. Estou falando para vocês que é complicado. Se ficar comprovado que desde o início a pessoa sabia que ela tinha que pagar e embargou para enrolar o processo, o juiz pode aplicar uma litigância de má-fé de 10% para o réu, o devedor, além da dívida, vai subir 10% para pagar em benefício do autor da ação. Então, a litigância de má-fé na ação monitória é pesada. A gente não está falando de multa de 2%, por exemplo, em caso de embargo de declaração, até caso de inventário, quando o inventariante está ali criando problema no inventário, que a multa é 1%, 2%, 3%. Aqui nós falamos de 10%. Então, se a gente pensa assim, 10% de 10 mil também é tanto. Mas tem ação monitória que é de 500 mil, 400, mas 10% só de multa para pagar. Então, a litigância de má-fé, ela é pesada na ação monitória. Não façam ação monitória se vocês tiverem certeza que a pessoa realmente está devendo. Não embarguem uma ação monitória, a pessoa ali tem que pagar. É claro que se tiver defesa, faça a defesa. Vou fazer a defesa. Agora, defesa só para enrolar, tem umas defesas que a gente vê que não tem defesa nenhuma. A pessoa pega um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca lá, só para quê? Para ganhar tempo. Vai ser muito pior. O valor da dívida vai subir. Não vai ter parcelamento mais, porque não tem parcelamento de sentença. Parcelamento é só no início, aqui na execução é só extrajudicial. Depois as pessoas acham que esse parcelamento se aplica ao cumprimento de sentença. Não. Não tem esse parcelamento, é só quando na execução, só quando é extrajudicial. Na monitória, no início. Depois que tem sentença, não tem parcelamento não. Então, só se fizer um acordo, né? Aí apresenta para o juiz. Então, se é caso de enrolar, não enrola. Chega para a pessoa e fala, olha, isso aqui pode virar uma bola de neve, e aí você vai ter que pagar, além disso aqui, ainda tem uma multa aí de 10% que pode aparecer. Então, esse valor pode estourar para bem mais alto. Aí se você fala, não, deixa, não tem paciência. Você tentou, de todas as formas, né? Ela embarga. Mas deixa a pessoa ciente que pode vir uma litigância de má-fé pesada para ela. Enfim, são muitas situações que podem acontecer, tá? Malu, sem problemas, tudo certo. Gente, e aí, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Tudo certo? Vamos lá. Povo, vocês estão aí? Por enquanto, sem dúvidas. Sim, professora. Estamos. Dá um oi. Oi. Segunda, né? Vamos dar uma... Tudo certo, tá bom. Ó, o material tá lá no AVA. Qualquer dúvida, manda aí. Vou respondendo na medida do possível durante a semana, por áudio. Só no dia que não. Vou sair daqui, já vou ali para a Dila, ver se ela resolveu lá para desbloquear
Eu falei para ela, Diva, se vocês não arrumar que eu vou lançar a nota na segunda VA. Tá liberado para mim só a segunda VA, quadradinho, para colocar as notas. Um tempão que eu pedi, ela tá aqui. Se alguém tiver ansioso com a nota, me manda um WhatsApp depois que eu olho para vocês, tá? Passo. Mas dá para resolver agora de manhã. Ela já, eu falei que enquanto eu estava aula, elas querem lá na Secretaria Geral para ver se organizava no sistema. Acredito que hoje eu já coloco as notas lá para vocês. Só liberar para mim lá o campo primeira VA, senão eu vou jogar lá na segunda. Falei para ela, os alunos vão ficar doidos, que eu vou tacar o negócio lá na segunda VA. E é isso, tá? Eles foram super bem, tá? Em relação a eles, não se preocupe, foram super bem, as notas estão ótimas. Não sei se já falaram para vocês como vai ser a segunda VA, já falaram? Não? Tem negócio de ter. De ter o quê? De ter um professor na hora da aula. É no dia da, não vai ser presencial, porque estava previsto presencial, né? Pai amado. Então vai ser assim, decidiram que vai ser online mesmo, só que não vai ser do jeito que vocês estão habituados, assim, abril, tem uma semana para fazer, vai abrir exatamente no dia da aula, e vocês vão ter uma tentativa para fazer, só uma, foi o que eu li nas orientações. Então a prova vai ser online mesmo, e vai ser no dia da aula. Então, a primeira prova vocês vão fazer a minha, na segunda-feira, porque é segunda cedo. Então, vocês vão fazer a minha prova, é configurado o horário. Então, libera, tá, 8 horas. Aí eu vou ver lá, eu não sei me falar se vai ficar a manhã toda, tinha que ser, né? Mas enfim. Eu vou ver lá com o professor Daniel quanto tempo, mas vocês vão receber as orientações aí. Mas o que eu... Hã? É uma tentativa. Não, aí se qualquer problema, você sabe com o professor Daniel. Só queria passar isso para vocês, porque eu vi, tá? Na reunião, como seria. Não vai ser presencial, que a dúvida era, primeiro, vai ser presencial? Não, definiram que não, tá? Não vai ser presencial, nenhuma. Mas também não vai ficar a semana toda disponível. Então, parece que vocês farão a prova no dia da aula. E é uma tentativa. Aí, qualquer problema que vocês tenham, fala com o professor Herbert ou com o professor Daniel, que eu tenho certeza. Gente, tira foto, mostra. Ó, problema, caiu conexão. Pega e mostra realmente que é uma tentativa, pode ser acontecer algumas coisas, né? Então, mas fala, conversa, tá? Vê como Herbert super acessível, o professor Daniel também. Qualquer coisa me fala também. Professora, o pau quebrou aqui, fazendo a prova, numa treta, enfim. Deu um problema. Aí eu passo também para eles, para resolver, tá? Resolve, tá bom? A gente resolve. É isso. A decisão não fica... A gente recebe também, tá? Até falaram para a gente como configurar essa prova, tem a questão do horário, enfim. É isso, eu acredito que aqui deve ter passado para o representante, a Malu deve passar para vocês também durante a semana, e na próxima semana, semana de prova. Então, a gente não encontra, assim, nós não temos aulas... Pois é, professora, aí é que tá, não me passaram nada. A Deve gente passar essa perguntou semana. até no grupo da coordenação e eles não deram resposta e a gente tá no escuro. Eu fiquei meio assim de mandar o recado para a turma sem uma confirmação. Malu, eu acredito que essa semana deve chegar, eles devem montar aí as orientações para os representantes, tá? Que a gente recebeu, acho que no final da semana passada, essa informação. Você tem essa informação aqui, do jeito que a gente recebeu. Porque demorou a fazer a decisão, nem aqui no curso de Direito, não. Deixa eu ver aqui se tem. Peraí, povo, veja o que eu recebi. Não, é o que eu tenho. O que eu tenho realmente não é muita coisa, não. Aqui, ó. Informa a todos que o Gabinete de Monitoramento de Crise, em reunião ocorrida, deliberou pela aplicação das avaliações de segunda e terceira VA no formato online. Deixa eu ver se grupo, tanto grupo, gente. Eu acho que eu às vezes até não deixo responder, porque chega sempre, principalmente da OAB. Eu fiz só da OAB, eu estou com quase 70 grupos, aí manda uma mensagem para 70, some tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa da prova. Fiz até foto de bolo aqui.
Não. Com certeza, Malu, o Herbert ou o professor Daniel vão entrar em contato com vocês o mais rápido possível, com os representantes para passar. O que eu tenho de informação online, no dia da prova, no dia da aula, a cada prova no dia da respectiva aula, e fecha, não fica disponível igual é a semana toda, não. E parece-me que uma tentativa, eu li isso em algum lugar, não sei onde que foi, mas assim, acho que vão confirmar com vocês, tá? Acho, não, se isso é certo. Com certeza o professor Herbert, eu vou sair daqui até falar com o professor Daniel e o professor Herbert sobre isso, para já informar os representantes se não teve essa informação para já passar, tá? Mas isso é o que eu tenho aqui no momento para informar para vocês, tá bom? Se eu tiver mais alguma novidade eu passo, mas tenho certeza que eles vão passar, ok? Certinho, obrigada. A única informação que eu tenho é essa, tá? Mas a configuração é a mesma, a gente põe 20, roda 10, isso, o jeito de pôr já falaram para nós que é a mesma coisa. Povo, é isso. Então, a gente não encontra na próxima semana. Boa semana para vocês. Se um dia da prova lá deu ruim alguma coisa, me manda, que eu às vezes não tenho um contato do professor Herbert, enfim. Manda para a Malu, manda para mim, vocês têm meu contato, tá? Manda para mim, ou para ela, e a gente vê se der algum problema aí com alguém, ok? Boa semana de prova. Malu, dá uma verificada lá no AVA. Se tiver um problema, você me fala, tá? Eu dei uma olhada hoje antes da aula, tá tudo certinho. Tudo certinho, né? Então vai ficar faltando só eu pôr essa aula aqui, né? Beijo para todo mundo, gente. Se cuide. Tchau, Obrigada, professora. professora. Tchau, Tchau, professora. gente. Obrigada.